capítulo 5. Os desígnios de uma nova vida. 15 anos transcorreram desde o desaparecimento da filha de Tarquínios. Naquele ano de 31 depois de Cristo, no vale de Cafarnaum, as vidas dos personagens dessa história seguiam serenamente, apesar de Apolônios trazer as marcas do tempo no semblante e Galeno sentir o peso dos anos oprimindo seu corpo. Esther transformara-se em uma jovem cantadora e meiga. Seu rosto fino permitia que os grandes olhos fossem realçados pelos cabelos negros que repousavam serenos sob seus ombros. A doçura de Raquel era potencializada pelo encanto de uma bela mulher amadurecida. Nem mesmo os trabalhos árduos no comércio de óleo haviam escondido a beleza de uma e outra. Ruth e Raquel haviam cuidado de Esther desde pequena com a dedicação de mãos prestimosas. Entre elas, firmara-se uma genuína amizade, solidificada pela educação e pelo amor concedidos por Apolônios, Natanael e Galenos. Apolônios, conhecido pela dedicação ao estudo das Escrituras, reunia amigos em sua residência todas as noites para orar ao Deus único e estimular os corações para a chegada do Messias. Essas reuniões eram presididas por ele e por seu fiel amigo Natanael. Com suas oratórias incisivas, eles elucidavam as leituras feitas por Ruth, Raquel, Esther ou Galenos. Naquela noite calma, alguns aldeões humildes chegavam para as orações e acomodavam-se onde podiam, sem reclamar. Esther, abrindo as escrituras sagradas, leu o Salmo 72, o Rei Prometido. Apolônios, banhado por uma inspiração singular, levantou-se e iniciou sua explanação, demonstrando uma fé incontestável. Meus amigos, que a paz do nosso Pai esteja presente em todos os corações. Somos filhos dos nossos sentimentos e, na grande maioria das vezes, esquecemos da paternidade celestial. Em nossas vidas, buscamos um reino próspero que nos conceda o poder dos imperadores. Queremos sempre mais, mas se hoje somos senhores, amanhã seremos servos, e se amanhã formos servos, estaremos próximos da nossa liberdade. Deus prometeu um Messias para nossa salvação, porém cabe-nos a tarefa de transformar a nós mesmos. Para compreender a mensagem celeste, é necessário aprender a sofrer. Encontremos na resignação a força para trilhar os caminhos de renovação oferecidos pela sabedoria de Deus, concretizando, com nosso esforço, a nossa transformação. Em nome da verdade e da fé, mostremos aos povos os nossos sentimentos transformados. Libertemo-nos do egoísmo e do orgulho para que possamos conhecer as maravilhas e o mundo sustentado pelas mãos de Deus, e onde, em todos os séculos que se seguirão, praticaremos as leis da justiça, da prudência e da libertação. O Senhor é misericordioso. Ele está presente no meio de seu povo, fazendo brilhar em cada coração a luz da esperança por meio de suas obras de amor. Quando o Messias chegar, encontrará a terra preparada pelos profetas, pronta para receber sua luz. Nesse dia, então, estaremos modificados, conscientes das nossas responsabilidades diante do Pai e saberemos que nenhum sofrimento é capaz de apagar a chama da verdadeira fé. Que não seja tarde para oferecermos as nossas mãos ao Senhor, o coração para o amor e a nossa mente para o entendimento celeste. Rogo que Ele nos permita conhecer o Messias antes de morrermos. Se não formos merecedores dessa graça, devemos levar sempre a certeza da fé, da renovação e do seu amor. Ao fim da explanação, todos permaneciam emocionados e mantinham-se em profundo silêncio, envolvidos por grande paz em suas almas. Já à noite alta, aqueles homens simples retornaram para suas casas, pensativos, mas imantados de esperança. Apolônios e Galenos despediram-se de Natanael e Ruth e ficaram parados diante da janela, contemplando a imensidão do firmamento, enquanto os amigos desapareciam na escuridão da noite. Esther, com doçura, aproximou-se e abraçou o velho grego. Esta noite, tuas palavras tocaram a todos. Estavas inspirado pelos céus.
Minha querida, tenho somente a vós. São os emissários de Deus que falam por mim, apesar de eu não me considerar digno. Naquele instante, Raquel adentrou a sala. Apolônio os abraçou as jovens. Com afeição preocupada, ele disse: Minhas filhas, sois o maior presente que poderia ter sido concedido a um homem solitário como eu e a um velho como Galenos. Sei que em breve não estaremos convosco e não poderemos compartilhar das dores ou felicidades de nossas amadas. Buscando no ar inspiração, prosseguiu. É hora de aprenderem a serem fortes para enfrentarem a vida e nunca abandonarem a fé em nosso Deus. As lágrimas que surgirão na estrada serão bálsamos reconfortantes, e onde quer que me encontre, estarei em vossos corações, orando por misericórdia para vossas vidas. Por que falas assim? Perguntou Esther, com lágrimas a lhe orvalhar a face. Sabes que necessitamos de ti e não saberíamos viver sozinhas. A morte, disse Apolônios, não afasta aqueles que amamos, somente firma o amor existente sem que ele se perca em palavras. Meu amigo, disse Galenos, sempre fosse muito lúcido em tuas observações a respeito da vida. Também creio que não morremos, pois, senão, de que valeriam tantos sofrimentos? A vida é um grande campo de aprendizado e sempre necessitamos de suas lições, sejam elas boas ou más. Apolônios, buscando uma caixa, dela retirou um cordão, aproximou-se de Esther e disse: Todos esses anos guardei algo que te pertence. Esperei o momento para entregar-te. Com carinho pendurou o medalhão no pescoço da jovem. Quando te vi pela primeira vez, trazias essa joia contigo. Acredito que quem te presenteou amava-te muito. Volta a utilizá-lo. Desconhecemos o amanhã. Ao certo, um dia ele te será útil. Depois de analisar cuidadosamente as inscrições, Esther escondeu o cordão entre os cabelos e os véus, sem ousar contradizer Apolônios. Abraçou-o carinhosamente, recebendo um ósculo fraterno. No firmamento brilhavam as estrelas. Após alguns instantes, todos se despediram e se recolheram emocionados, sentindo a paz daquele momento. Enquanto isso, na residência de Marcelos, os astros do passado ainda afligiam aqueles corações. Após a suposta morte de sua filha, Tarquínios transformara-se em um homem temido, triste e frio. Dedicava-se inteiramente aos ofícios públicos, depositando em seu trabalho todos os objetivos de sua vida. Mantendo a retidão de seus propósitos, mantinha-se incorruptível. Definia regras e o império as acatava. Com isto, seu nome expandiu-se e tornou-se conhecido por toda a região. Ele e Marcelos permaneciam unidos em uma amizade indestrutível. Tarquínios fixou residência no palácio do amigo e manteve-se ali em seus anos de mandato. A seu pedido, o triste passado de sua família era assunto proibido naquela morada. A nobre Helena, resignada, recebia o sacrifício sem reclamações. Aceitava a solidão e vivia ao lado do esposo em completo silêncio, experimentando a doença que lhe tomou o corpo. O filho de Marcelos, Marcos Aurelius, foi a razão para Helena continuar vivendo em suas melhoras, dedicando-se à educação do menino. Assim, ela contribuía para a formação íntegra daquele jovem, que já era um homem feito, seguindo os passos do pai no exército e divertindo-se com os mesmos jogos e corridas. Os dias seguiam seu curso e naquele final de tarde, no comércio de Galenos, já fechado o estabelecimento, Raquel e Esther ainda ajeitavam algumas ânforas de óleo. Então ouviram fortes batidas na porta de carvalho e vozes. Abram em nome de Tarquínios Lídios Varro, abram. Raquel, sentindo medo, relutou em abrir. Apolônios, aproximando-se, abriu com cuidado e disse: Senhores, estamos fechados. Brutalmente, um soldado empurrou a porta. Estamos de passagem e precisamos de óleo. Por lei, todas as moradas e todo o comércio devem conceder abrigo e atendimento às caravanas romanas, não importando o horário.
Aqueles que se recusam terão seus bens confiscados e serão transformados em escravos ou serão mortos. O soldado, impaciente, não percebeu uma mancha de óleo que estava no chão e, perdendo o equilíbrio, escorregou. Completamente aturdido e irado pelo acidente, ele puxou um punhal de sua cintura e lançou-se contra Polônios. Assombradas, Esther e Raquel tentaram segurá-lo, mas, enfurecido, o legionário golpeou o velho sucessivas vezes. Apolônios caiu estendido no chão. Carinhosamente, Esther acomodou-o sobre o colo e escutou-lhe as palavras agonizantes. Filhas, cumpram as vossas tarefas com fé e bom ânimo. Sigam os vossos destinos, porque estarei sempre em vossos corações. Nesse momento, Marcelos, preocupado com a escolta, adentrou para saber o motivo da demora. O soldado, intimidado com sua presença e com a situação, sentenciou sem constrangimento: Senhor, sofri um atentado desse velho infame. Lançou-me sobre essas ânforas, obrigando-me a defender-me. Além do mais, recusou-se a conceder óleo para a caravana. Observando em silêncio, o oficial foi surpreendido pela atitude de Raquel, que, enfurecida, lançou-se contra o soldado. Ordinário, conheci muitos homens iguais a ti, mentirosos e covardes. Por que não dizes o que realmente aconteceu aqui? A pequena distância, Tarquínios assistia ao tumulto e, diante da ação de Raquel, fez-se ouvir. Silêncio, mulher! Teu ato desvairado em nada poderá ser útil neste momento. O soldado já disse o que houve por aqui. Marcelos, conheces as leis. Faça com que elas sejam cumpridas sem demora. Caminhando atento e calmo, como se estivesse reconhecendo o ambiente, de súbito deparou-se com Esther abraçada à cabeça nevada de Apolônios. O patrício abaixou-se e puxou-lhe o braço. Serenamente, a jovem levantou o rosto banhado de lágrimas que traziam maior beleza à sua feição. Aturdido, Tarquínios fixou o olhar naquela face e perguntou: Como te chamas? Esther. Apolônios, vencendo os limites do corpo, contemplando o rosto de Tarquínios com extremo amor, pelos seus olhos brilhantes expressava uma paz superior. Com muita dificuldade, ainda disse: Filho, que o Senhor nosso Deus esteja contigo, abençoando-te e amparando-te na difícil tarefa que te aguarda. Sempre levarei tua face em meu coração. Em um último suspiro, qual um pássaro liberto, o nobre grego silenciava para a vida terrena. No invisível, livre das tormentas momentâneas do corpo sofrido, deparou-se ele com diversos seres que lhe estendiam carinhosamente os braços, saudando-lhe a chegada. Entre eles, Lia, sua mãe, figura bela, envolvida por uma luz azulada, mantinha-se em paz ao lado de Octávio, seu pai, e da nobre Amina. Recepcionaram-no com intenso amor. Ela, com brandura, abraçou-o e disse: Vem, filho. Temporariamente, o sofrimento serena para ti. Além dos portais desse cenário hostil, existe a luz bendita do Filho de Deus, que também já se encontra vivo no chão. O Messias está entre os homens e ele será o consolo para aqueles que padecem. Acariciando-lhe a face marcada, prosseguiu carinhosa: Vamos, muitos amigos aguardam confiantes o teu retorno para iniciarmos a luta pela redenção do mundo e, em especial, daqueles que tanto amamos. Deus é divina luz. Não conheci o Messias em vida, mas sei que ele está em nossos corações. Não sou digno de tua bondade e sei que não mereço as tuas mãos, mas, com o teu iluminado amor, secarei as lágrimas de nossos amores para que eles possam compreender a dor passageira, chamada separação, e possam aceitar a verdade de que a vida continua. Todos, emocionados, sorriam serenamente. O soberano momento suplicava silêncio. Unidos pelos sentimentos mais puros, antes de partir, eles derramavam sobre as dores dos que ficaram no chão a luz que se expandia de seus corações. Enquanto isso, no cenário hostil,
Tarquínios, envolvido por um carinho alheio à sua vontade, foi interrompido por Marcelos. Os bens já foram destinados ao império. Abandonando aquela estranha emoção que lhe tocou a alma, ele voltou a si e sentenciou impiedoso: as mulheres serão levadas como escravas. São fortes e poderão ser úteis nos afazeres domésticos. Raquel não disfarçava seu inconformismo, enquanto Esther demonstrava silenciosa resignação. Nesse momento, desconhecendo as ocorrências, Natanael e André chegaram para encontrar os amigos que os acompanhariam até sua residência, onde Ruth permanecia ao lado de Galenos, já limitado sobre o leito. Atemorizados, identificaram as duas jovens e foram ao encontro delas. "O que aconteceu aqui?" perguntou André. "É um conforto para nossos corações a vossa presença. Apolônios está morto", respondeu Raquel. "Morto? O que será de minhas filhas?" perguntou Natanael, emocionado. "Fomos sentenciadas ao cativeiro. Seremos levadas para servir na residência desses romanos." Um soldado, percebendo a presença daqueles homens, caminhou na direção deles e disse severamente: "O que fazem aqui?" E, segurando as jovens pelo braço, ordenou: "Venham, chegou a hora de partir." Antes de o legionário conduzi-las, Esther pediu a Natanael: "Sei o quanto tens apreço por nós e em especial por Apolônios. Suplico-te que recolha seu corpo e ofereças um sepultamento segundo o nosso credo. Prometa-nos." "Por misericórdia", disse Raquel, "cuida também de Galenos, pois sei que não o veremos mais, e diga a Ruth que sempre, sempre levaremos sua afeição em nossas almas. Ela será eternamente nossa mãe." "Filhas, o que eu posso fazer para aliviar o vosso sofrimento? Sei que o Senhor não vos abandonará. Agora não vos preocupeis. Cuidarei de meus amigos. Vós sois as nossas riquezas. Com a vossa ausência, tanto eu quanto minha Ruth ficaremos inconsoláveis. Sois o amor mais nobre que tocou nossos cansados corações. Acredito que um dia voltaremos a estar reunidos", disse Esther, osculando-lhe a fronte. Ele, corajosamente, dirigiu-se a Tarquínios e suplicou com humildade: "Perdoa-me por dirigir-te a palavra. Rogo-te permissão para recolher o corpo do meu amigo, pois assim poderei oferecer-lhe um sepultamento digno." "Oferecer um sepultamento digno?" perguntou o patrício com espanto. "Não sabes que esse homem atentou contra a vida de um soldado do império?" "Senhor, não te conheço, mas creio que em ti há bondade e misericórdia. Desse comércio humilde nada quero, nem uma ânfora sequer. Suplico-te que me deixes levar meu amigo, que para mim é como um irmão. E, ademais, o que fareis com o corpo de um homem morto?" Tarquínios, aborrecido com aquela situação e querendo sair rapidamente daquele lugar, respondeu sem dar maior importância à súplica: "Segue o teu caminho e leva-o contigo." Agradecidos, Natanael e André ergueram Apolônios e caminharam firmes entre os soldados. Quando passaram por Esther e Raquel, as duas jovens seguraram as mãos inertes do ancião e oscularam-nas, demonstrando carinho e respeito. Os presentes observavam admirados aquelas atitudes. Enquanto o soldado fechava a porta do comércio, Marcelos ordenava a seus homens que retornassem para sua residência. Tarquínios, sério e silencioso, ajeitava-se para a partida sem sequer imaginar que a jovem que sentenciara à escravidão e que acatava resignado o difícil cativeiro era, em verdade, sua filha. Assim, aqueles corações, unidos pelos vínculos desconhecidos da vida, partiam para o novo amanhã, o qual escreveriam com as tintas das experiências e lutas. Capítulo 6. A conversão de Natanael. Nota do autor espiritual. João, capítulo 1, versículo 43 a 51.
Galenos lutava para manter-se vivo, enfrentando a difícil limitação do corpo enfermiço, mas também recebendo as demonstrações de carinho e os cuidados dos amigos. Naquela manhã, Natanael e Ruth, ao lado de seu leito, oravam fervorosamente, aguardando a sua partida, pois nada poderiam fazer para salvar-lhe da morte natural. Galenos, em sua fé inabalável, disse com dificuldade: Meus amigos, estou partindo. Deus, em sua bondade, concedeu-me esta família que recebi como uma bênção. Minha vida foi marcada pelos muitos atos insensatos que cometi. Não reclamo do meu passado. Sempre agradeço tudo o que aprendi nas páginas de minha existência. Experimentei o cativeiro, vivi amores pueris que sentenciaram-me ao peso de sustentar minhas faltas. Conheci riquezas e luxúrias, mas sou grato porque das trevas que vivi fui chamado a escutar meu coração e descobri que poderia, com o amor racional, encontrar a liberdade de meu espírito. Deus presenteou-me, sem que merecesse, com amigos e irmãos que me ensinaram a fé, o valor do trabalho, a esperança e, sobretudo, como viver sem querer além do que mereço. Com a voz perdendo-se no invisível, finalizou: Osculo-lhes as mãos misericordiosas e rogo a Deus que conheçam e sigam o Messias, pois sinto que ele já se encontra entre nós. Serenamente silenciou, enquanto Lia e Amina, outrora esposa de Galenos, aguardavam-no envoltas em intensa luz. Meu querido, disse Amina, deixemos as dores momentâneas e sigamos. Preparemo-nos para auxiliar aqueles que permanecerão no chão. Emocionado, ele recebeu um abraço brando que o fez mergulhar em torpor para que Lia e Amina pudessem recolhê-lo em silêncio e oração. Enquanto isso, Ruth, chorando copiosamente, anunciou: Nada mais podemos fazer. Em tão poucos dias fomos sentenciados à separação de nossos amigos e de nossas meninas. Rogo a Deus que nos derrame força e coragem para resistirmos a essa difícil realidade. Natanael carinhosamente abraçou a esposa e, elevando seu pensamento, orou: Senhor, por misericórdia, perdoa-nos ao abatimento e à fadiga de nossos corações. Recebe em teus braços bondosos este filho que retorna. Sela os nossos lábios para que o inconformismo não habite nossas almas. Ajuda-nos a compreender o necessário afastamento. Dá-nos forças para continuar, porque sabemos que o Libertador chegará e nessa promessa de nossos ancestrais encontramos a razão para seguir adiante sem duvidar jamais de teu amor. Banhado pela misericórdia dos céus, o casal preparava-se para a difícil separação a qual eram chamados. Porém, sem permitir que a tristeza lhe esgotasse a esperança de que um dia o Filho de Deus traria um código de amor e liberdade para aqueles que se encontravam em estado temporário de sofrimento. No segundo dia após a morte de Galenos, e apesar de tingir o céu com perfeito colorido, o sol nascia triste. Ruth não escondia a preocupação. As feições de Raquel e Esther permaneciam presentes em seu pensamento. Natanael, ao ver a tristeza de sua esposa, foi abraçá-la. Juntos, eles caminharam lentamente até a sombra de uma robusta figueira que coroava o singelo jardim de sua residência. Com amor e serenidade, o pescador disse: Minha querida, vamos manter nossos corações tranquilos, sem permitir que a dor da incompreensão guie nossos sentimentos. Perdoa essas lágrimas que são mais fortes do que o meu querer. Em minhas orações, rogo para que Apolônios e Galenos tenham sido recebidos nos braços misericordiosos de nosso Senhor. Mas nossas meninas são minha verdadeira preocupação. Que destino estará reservado a elas? Nada podemos fazer para aliviar seu sofrimento. Confesso que preferiria estar no lugar delas, enfrentando o cativeiro. Não te atormentes, a servidão fere, mas também ensina. Não nos é lícito querer retirar os filhos de Deus de suas necessárias lutas individuais,
mesmo que seja por amor. Precisamos crer nos ensinamentos que lhes repassamos. Elas deverão experimentar as provas que a vida oferece. Eis a missão e responsabilidade dos pais: amar e ensinar os valores reais da existência, mas deixando os filhos livres para experimentar os desafios do caminho sem se esquecerem de Deus. Tenho consciência de que elas foram bem preparadas para enfrentar o mundo. A fé de Apolônios, a força de Galenos, o teu amor e a minha razão estão presentes em seus corações e em suas personalidades. Sinto que essa separação temporária não é por acaso. Creio que de alguma maneira estaremos unidos novamente. As folhagens da figueira dançavam e cantavam harmoniosamente a cada sopro da brisa suave quando Filipe aproximou-se e foi recebido alegremente por Natanael. Meu amigo, que Deus seja louvado! Há tempo não nos encontramos. Depois de tantas tristezas, a tua visita é um presente que nos abençoa e serena a alma. Retornamos de longa viagem e soubemos das ocorrências tristes. Todos nós amávamos Apolônios e sei dos laços de amizade que vos uniam. Quando estávamos vivendo um período de paz, fomos surpreendidos com a morte de meu mais que amigo, de meu irmão, e também com a morte de Galenos e a escravidão de minhas meninas, Raquel e Esther. Secando as lágrimas que desciam pela face, continuou: Deus concedeu-nos aquelas jovens como filhas, não de sangue, mas nos sagrados vínculos do coração. Afligimo-nos com o destino delas e estamos aqui massacrados por termos sido incapazes de impedir-lhes o cativeiro. Recordo-me de ambas e da felicidade que residia nesta morada. Assim como Apolônios, disse Natanael com um semblante pensativo. Eu também gostaria de poder ver cumprir-se a profecia, a chegada do Messias. Com ele, essas injustiças cessariam. Além de vir compartilhar contigo a dor, venho trazer-te boas novas. O nosso tão esperado Messias, aquele que aguardávamos há muitos anos, desde Moisés até os profetas, já se encontra entre nós. Diga-me então, quem é ele? De onde vem? Ele se chama Jesus, vem de Nazaré. Da cidade de Nazaré nunca vimos sair algo que fosse bom. Natanael não escondeu o sorriso irônico. Não precipites seus julgamentos. Vem e vê com teus olhos o homem de quem falo. Conhece-o primeiramente para poderes manifestar qualquer observação a respeito dele. Tens certezas do que dizes? As escrituras que anunciaram a chegada do Messias nos alertaram para que tomássemos cuidado com aqueles que se fariam passar por ele. Tenho certeza do que falo e creio que ele é o nosso Salvador. Afirmo que até João Batista o reconheceu. Um dia ele estava partindo para Galiléia quando Simão e André me apresentaram a ele. Somente o seu semblante já me fez curvar diante de sua grandeza. Não nasceu entre os reis, mas é o rei dos reis. Muito presenciei de seus feitos. Por isso, tudo abandonei para segui-lo. Gostaria que minha esposa fosse compreensiva como Ruth. De pronto, ela não me compreendeu a atitude de segui-lo. Então, temporariamente, deixei-a com a família junto às minhas filhas para mais tarde nos unirmos novamente, pois não posso renunciar à minha fé e às lições que Jesus traz em suas demonstrações de amor. Segurando os braços do amigo, prosseguiu: Se quiseres, podemos ir até a casa de Simão, conhecido agora como Simão Pedro. Jesus está lá. Não percamos mais tempo, sigamos. Assim, aqueles 3 filhos de Deus seguiram para a casa humilde do pescador, levando em seus corações a divina esperança de, enfim, conhecerem o Messias. Ao chegarem à residência de Simão Pedro, Jesus encontrava-se em meio a um grupo que ouvia sua preleção. Timidamente, Natanael e Ruth se aproximaram para ouvir-lhe as palavras simples, mas radiantes de luz e amor. Após ele concluir sua explanação, todos os presentes estavam emocionados com sua sabedoria e seus ensinamentos.
O agrupamento se dispersava quando Ruth, envolvida pelas palavras que escutara, que lhe tocaram a essência, silenciosamente encaminhou-se até o Senhor. Então ajoelhou-se, cheia de fé, osculou-lhe as mãos e disse: Senhor Deus, não sou merecedora de estar diante do teu filho. Sou uma mulher ignorante que não possui sabedoria alguma, mas suplico que ouças minha prece de gratidão para que ela seja a voz do mundo, que se ajoelhe agradecido, pois estamos diante do Messias, o Mestre anunciado e tão esperado. O gesto de Ruth comoveu a todos. Jesus, segurando-lhe os braços, levantou-a e retribuiu aquele autêntico testemunho de fé, osculhando-lhe a fronte e dizendo aos presentes: Bem-aventurado aquele que crê sem carregar na alma o limite da dúvida. Jamais presenciei nessas paragens uma demonstração de fé tão verdadeira quanto a desta mulher, que não me conhece, mas se curva diante de mim e agradece a meu Pai pela voz à humanidade. Natanael, com lágrimas nos olhos, acompanhado de Filipe, aproximou-se de Ruth. Com carinho e firmeza, Jesus olhou para o pescador e, sem conhecê-lo, declarou: És israelita, homem a quem não podemos atribuir nenhuma falta. Desde há muito aguardavas a minha chegada junto do nobre amigo Apolônios, que enviei antes de mim, assim como outros, que muito proferiu meu nome sem sequer me conhecer e que a morte levou à tribuna de meu pai. Eles prepararam diversos corações para que acreditassem no reino de amor e justiça do qual falo agora. Senhor, não te conheço, mas percebo que já me conheces. De onde? Perguntou. Bem antes de Filipe ir ao teu encontro, te vi e ouvi quando estavas orando, junto com Ruth, debaixo da figueira. Tua voz sincera e teu coração puro fizeram meu Pai, que está no céu, trazer-te até mim. Natanael não escondeu a surpresa. Contemplando o rosto de Jesus, ajoelhou-se e deixou as lágrimas descerem. Perdoa-me, de fato, tu és o Filho de Deus, o Mestre que estava prometido há muito tempo. Que o Senhor seja para todo sempre louvado. Jesus, com sua voz suave, replicou: Homem, como podes crer somente por dizer-te que te vi debaixo da figueira? Maiores serão as coisas prometidas por meu Pai que verás. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Junto com meus discípulos, anunciareis ao mundo meu nascimento e minha partida deste mundo, revelando os mistérios da vida e da morte para que a humanidade se transforme e encontre no reino de amor de meu Pai a real verdade de suas existências. Natanael segurou a mão de Jesus, osculando-a em agradecimento. O Mestre consolidou suas palavras com o chamamento apostólico. Homem nascido em Caná, de agora em diante serás conhecido pelo teu nome verdadeiro, Bartolomeu, aquele que servirá de marca de tua conversão. Se crês agora, então segue-me. Desde aquele dia, Natanael e Ruth dedicaram-se integralmente ao aprendizado junto a Jesus, acompanhando toda a passagem do Mestre sobre a terra, unindo-se a Simão Pedro, André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Cananita, Judas Tadeu e Judas Iscariotes, entre outros discípulos na difícil tarefa do apostolado.